que ocasionou aquilo, assim? Qual foi o motivo eu vi que começou um debate e tal, e o que aconteceu que ele se encalorou, assim? Não sei, ele citou o Leonardo Salles, e aí falou de algumas coisas. Eu tava junto nesse podcast, né? Ele investigou. Leonardo Salles, eu tava junto, né? Ele diz ele que investigou o Leonardo Salles por 9 anos, etc, não sei o quê. É detetive? Aí eu levei o Leonardo Salles... Ele é jornalista. Ele é jornalista? Eu levei o Leonardo Salles e... Sei lá, disse que eu dei palco pra Leonardo. A ideia dele é que... Eu levei o Leonardo Salles e não dei palco. Você tava junto. E não dei palco. Mas o cara investigou porque não prendeu, pô. Não é? Investiguei 9 anos. Esse é bandido, é pilantra, não sei o quê. Se é bandido, se é bandido. Pro Ministério Público. Se é bandido, por que não tá preso o cara, velho? Eu vou entender. Eu tenho as minhas discordâncias, as minhas divergências teológicas com o Leonardo Salles. Algumas coisas que saíram também na mídia aí. Eu tenho minhas divergências. Mas existem coisas que não me competem. Quer que eu faça o quê? Oxi, se você investigou a vida do cara, se você chegou à conclusão que o cara é bandido, que o cara cometeu crime, vai ao Ministério Público, denuncia a polícia e prende, ou senão você prende o cara. Se você já fez todo o trabalho de investigação e você tem certeza no ímpeto que o cara é bandido, por que você não prendeu o cara também? Vai lá e dá voz de prisão pro cara. Agora não queira me fazer algo que eu não investiguei, pô. Não queira que eu faça algo que eu não fiz investigação. Eu não saio procurando a vida dos outros. Cara, eu tenho tanta coisa pra cuidar da minha vida que eu não consigo ficar investigando a vida dos outros, não. Vamos falar a verdade, foi da hora ele estar aqui com a gente, né? Eu gostei muito. Foi muito bom. Foi muito bom. Pra gente em casa foi um bálsamo. Né? Assim, não acompanho. Eu me lembro. Eu não acompanho ele como na ministração, não faz o meu perfil de ministração. Mas tudo que Deus usou ele pra falar com o Fábio naquele dia foi coisas que eu tive um surto dentro do carro. Eu berrei dentro do carro. Só pra concluir. Aí o ponto alto foi esse, porque ele passou tudo que ele tinha investigado, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, olha a minha fala. Eu falei, cara, ele pode até ir pro inferno, mas ele tem o dom. E o dom de Deus é irrevogável. Aí as pessoas estão dizendo, os críticos, que eu disse que ele era homem de Deus. Eu não disse isso. Eu falei que ele tinha o dom. E o dom é irrevogável. Aí eu contei o testemunho da minha filha. Eu tava aqui. Do nascimento, tudo certinho e tal. Mas naquele dia, no contexto, tinha acontecido isso. Pode contar aí, gente. Pode contar. Eu saí do neuropediatra, né? E daí eu fui. Era muita coisa que a Camille tinha que fazer. Muita coisa. E daí a gente tem vida corrida. A gente não consegue tratar. Isso foi naquele dia? Foi naquele dia de manhã. Eu surtei, o Fábio tava atrasado e me ligava. Daí eu falei, meu Deus, eu não dou conta. Como que eu vou fazer? O que vai ser do futuro da Camille? Como que vai ser pra ela casar, pra ela se desenvolver? Eu berrava em casa. Eu berrava. E daí ele me abraçou e calma e guardamos o problema e fomos pra... Ele veio atender o pastor e eu fui pro trabalho. E Deus usou ele pra falar tudo aquilo que eu havia questionado. Gente, eu tenho muita preocupação com o futuro da Camille. Quando não tiver? Como que vai ser? Ela não conseguia contar, é uma deficiência cognitiva que chama, não? Cognitiva. Então, assim, eu sou muito preocupada lá na frente. Eu não vou estar aqui a vida inteira para ajudar ela. E tudo isso que eu questionei foi o que Deus usou. E são coisas que eu vou ser bem sincera, como mãe, eu me envergonho de expor em rede social. Porque a gente, como mãe, nessas questões, eu me sinto incompetente. Eu sei que é algo que ela nasceu, que hoje em dia ela tem tido melhora, né, amor? Mas a gente, como mãe, eu não me exponho com isso. Pra mim é vergonhoso. Porque dá a impressão que é eu que não estou dando conta de dar essa melhora pra ela, sabe? E Deus usou ele pra decretar. Eu tava aqui, pô. E são coisas que eu não exponho pra ninguém, gente. E tem gente, irmão, que não acredita no dom, infelizmente. Então eu posso contar isso aqui e falar a minha verdade, a realidade do que eu vivi, do que eu vi da minha esposa. Ó, e a Camille tinha dificuldade de passar de ano, ela já passou, né? Passou. Imagine. Então, assim, poxa, depois da revelação ela veio tendo progressos sobre essa questão. Aí eu vou falar o quê? Vou falar que o que eu recebi foi uma verdade, eu vou estar sendo mentiroso contra a minha realidade. Tem coisas, entendeu? Tem coisas também de maldição de família, tá? Quem não vive perto do Fábio, ele não contou o testemunho, e eu não vou falar aqui também, isso aí fica a critério dele, mas Deus estava quebrando, a partir dele, a maldição, estava quebrando maldições que ele tem sobre a família dele,
Maldição hereditária? Ia parar ali. Não, é questão de... Não é hereditária, né? Mas pode ser genética, alguma coisa nessa questão. E outra coisa também, a família dele vem de um passado muito frustrante, né? De casamento, de separação. Então eu entendi na hora que foi sobre isso. O Fábio tem um futuro totalmente diferente. Aliás, vive hoje uma realidade totalmente diferente da mãe, do casamento da mãe e do pai dele, da avó, né, amor? Sim, da avó. Então, assim, eu entendi... Dos meus tios, dos entendeu? tios, dos irmãos. Ele vive uma realidade muito diferente. E ele não... Eu não tô falando de dinheiro, tá? Eu tô falando de morte ali, do pai dele. Um dia ele conta melhor a história dele. O Fábio tem uma história assim... Um dia ele conta melhor aí, que é muito delicado pra falar assim, passando por cima. Mas assim, quebrou nele. Então assim, só a gente sabe, porque tem coisas que ele não expõe. Então assim, a gente sabe que é Deus. E não postou em rede social, não postou em nenhum lugar? Não teve contato com vocês? Não. Ele vai expor... Não tem, assim, gente, tem coisa... Quer contar ou não? Pode contar. O Fábio, ele só pra vocês entenderem, tá? A avó dele, na infância, abandonou os 12, 14 filhos, como que é? É que eu não lembro muito da A minha sogra conta, que abandonou os 14 filhos. Daí, são famílias que são todas criadas sem estrutura. A maioria da família, todos eles têm atraso. Daí vai a mãe do Fábio, criou ele assim na raça, porque ela levou... Imagine, quando ele tinha ali mais ou menos 2, 3 anos, ela levou 17 facadas. E por legítima defesa, ela conseguiu derrubar o pai. Caiu o patuá, o meu pai carregava um patuá no bolso, que era um patuá de fechar o corpo. Ele morreu tentando tirar a vida da minha mãe, né? Ele tava com uma faca grande, uma peixeira grande, tentando tirar a vida da minha mãe. E aí caiu o patuá dele, e aí a própria sociedade linchou ele. Conseguiu linchar. Então, agora você vê se essa história de vida gente, isso aí é uma maldição. E eu entendi que isso foi quebrado a partir daí. Eu acredito, mano. Gente, não tem... Eu acredito nos mistérios de Deus. Se eu sentir... Eu já recebi muita revelação, muita profecia, que o Espírito testifica em nosso Espírito. Que não é verdade, entendeu? Mas ali, meu irmão, não teve como. Cheguei em casa, ela tava chorando... A minha filha estava chorando, vendo a profecia, cara. Meu Deus. Entendeu? Tava chorando. O que a gente viveu, a guerra que a gente viveu essa semana... Aí os caras me criticam porque eu disse que o Leonardo pode não ir pro céu, mas tem um dom. Porque o dom de Deus é irrevogável. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29, tá? Tem gente perguntando aqui. Prova na Bíblia aonde o dom de Deus é irrevogável. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons, plural, hein? Dons ministeriais envolve também os dons espirituais. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A Bíblia diz o quê? Que naquele dia, muitos chegarão diante do Senhor e vai dizer: Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu preguei, em seu nome eu falei novas línguas, em seu nome eu expulsei demônios. Mas Jesus não fala que ele profetizou errado. Jesus não fala que ele expulsou o demônio errado. Jesus não fala. Ele simplesmente vai falar bem assim: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Porque eu posso profetizar em nome de Deus, eu posso pregar em nome de Deus, eu posso expulsar demônio em nome de Jesus, eu posso orar em novas línguas e ainda assim ir pro inferno, pô. E aí? Porque o dom não está correlacionado à salvação. Se eu busquei o dom de Deus, crente, salvo em Jesus, fui pro mundo, busquei, recebi o dom, ele vai ficar comigo. Mas se eu vacilar, se eu errar, se eu apostatar, eu vou continuar com o dom. Vou pro inferno com dom e tudo. Entendeu? Mas o dom tá comigo. Então, por isso que tem muita gente pregando em nome de Deus, uma boa palavra, tem muita gente profetizando com o dom, profecias certeiras, tem muita gente revelando, expulsando demônio. Tem muita gente usando dons espirituais, orando até em línguas, que não vai pro céu, pô, vai pro inferno. É Bíblia. Você acha que a nossa geração tá cheia desses? Tem, né? Tem muita gente assim. Isso é fato. Não tem como fugir. Tem muita gente. Mas não é só nossa geração, não. Todas as gerações teve isso, né? Todas as gerações teve. Quem profetizou em nome de Deus. Ó, vamos pegar no Antigo Testamento, Balaão é o maior falso profeta da Bíblia. Mas não errou uma profecia, irmão. É o maior falso profeta da Bíblia, não errou nenhuma profecia. Mas era falso profeta por quê? Porque da sua motivação. A sua motivação estava na ganância, no dinheiro, na grana, entendeu? Então, assim, tem muitos falsos profetas
que não erra nenhuma profecia por causa do dom, mas é ganancioso, é ambicioso. Outros são promíscuos, mas tem o dom. Eu não posso dizer. Agora também há os picaretas que usam aplicativos, há os picaretas que tem esquema do CPF pesquisar a vida do cara todo, e não sei o quê. Mas, irmão, eu acho que eu tenho maturidade o suficiente. Não sou profundo na Bíblia, não sou professor de teologia. Eu fiz o médio em teologia, sempre fui estudante da Bíblia. Eu sou muito criterioso, ela sabe, com profecia. Eu sou chato, mas se eu sinto Deus no negócio, irmão, ó, chega, tô arrepiado aqui. E eu sei que também ser arrepiado, o dom de Deus, a manifestação, não é por emoção. Servir a Deus não é emoção, viver a Bíblia não é emoção. Mas eu não posso desacreditar daquilo que eu busquei. Eu subi um monte buscando dons espirituais. Eu passava 24 horas, 48 horas de jejum buscando dons de Deus. Agora eu vou desacreditar se eu recebi algo, senti no meu espírito, eu vi refletindo na minha família. Eu vou desacreditar porque muitos não acreditam. E eu repito, a minha fala lá foi essa. Pode não ir pro céu, mas tem o dom. Aí o cara veio pra cima de mim por causa disso, porque eu disse que o cara pode ter o dom, pode não... tem o dom, mas não vai pro céu.